Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana é o Eric Monteiro, CEO da Aerial One. E aí, velho, beleza aí? Tudo bem? Tudo jóia, Wilson. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo para a gente poder bater um papo. Né? Vamos tentar aí... Tá aqui, ó, 25 anos de experiência, líder em iniciativas estratégicas que integram a inteligência artificial, data analytics. Não sei nem o que é, você pode explicar para as pessoas, porque eu também sou meio analógico nesse mundo. E sustentabilidade, cara. Seja bem-vindo, viu? Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falando um pouco desses assuntos que estão em alta, né, com toda essa história de inteligência artificial e tudo mais. Tudo que aconteceu nos últimos anos, a tecnologia avançou mais rápido do que esperávamos, né? Então hoje a gente já está colhendo frutos. Foi mais rápido? Eu diria que a pandemia funcionou como um túnel do tempo onde a gente deu uma acelerada. Foram 5 anos que a gente adiantou. Coisas que aconteceriam talvez em 2030, a gente já trouxe para o tempo presente. O que te despertou, né? Qual foi o momento que você falou, puta, eu sou um cara de tecnologia, eu gosto, é facu, ou a vida foi te levando? A vida foi me levando. Eu estudava em escola pública. Você nasceu em São José? Sou josaense nato. São José dos Campos. São José dos Campos, isso. A gente costuma dizer que é a melhor localização do Brasil. 1 hora de São Paulo, 1 hora da praia, 1 hora de Campos do Jordão. Você sabe que eu estava outro dia conversando com o ex-governador Rodrigo Garcia, né? Ele falando, porque eu fiquei uma época, eu aluguei uma casa no Guarujá. E eu falei, tô no Guarujá, mas vou devolver, porque é ano de eleição, não vou usar e tal. Pensando, acho que eu vou alugar depois da eleição, alugar uma casa lá em Itu. Não, cara, sabe o lugar que está todo mundo indo, muitas pessoas indo, né? É para São José dos Campos. Sabedoria. Assim, porque é perto de São Paulo, perto da praia, perto de Campos do Jordão. Justamente. E eu não tinha me ligado, né? É muito perto uma coisa da outra, né? Você estilo assim, vamos aonde? Vamos sair em Campos do Jordão hoje. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito, o povo, vamos almoçar, vamos para Mantiqueira. Tem outras cidades ótimas ali também. São Bento, Santo Antônio do Pinhal. A gente costuma fazer isso mesmo. E aí a tecnologia como que entrou na tua vida aí? Então, eu estudava numa escola pública, né? Numa escola municipal. Eu era um aluno bonzinho, um bom aluno. E eu ganhei uma bolsa para estudar Basic, que é algo pré-histórico, assim, né? Então, eu tinha 11 para 12 anos. E foi onde eu comecei a ter as primeiras aulas de computação, já com 11 anos. Comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 12 para 13 anos. Fui trabalhar num escritório como office boy. Recebi algumas instruções de como mexer no Word e no Windows e comecei. E tem um colégio técnico muito bom lá na região, pelo menos durante muitos anos foi um colégio muito bom, chamava ETEP. Lá de São José é um centro de tecnologia, é um centro de né? tecnologia. Tem até um espaço, qual que é o nome daquele espaço? O PIT, o Parque de Inovação Tecnológica. Eu já fui visitar lá. É o maior do Hemisfério Sul. Eu fui visitar lá uma vez. Não é só o maior do Brasil, é do Hemisfério Sul e realmente... É enorme. Enorme. E tecnologia não só de software, mas aeroespacial. São startups ali, são empresas que são menores e ali faz vou falar a palavra que me vem na cabeça. Um estágio para, de repente, virar uma multinacional, virar uma empresa maior. Na verdade, é mais legal do que isso, porque é uma colaboração de empresas de vários tamanhos. A própria Embraer tem um pedaço de pesquisas lá dentro, Petrobras, Johnson, Nestlé. Então, eles trazem empresas âncoras que tem ali... O metrô de São Paulo, a área de inovação está em São José dos Campos. Não sabia. Então, tem várias empresas grandes que têm lá uma área de inovação, de pesquisa. E tem empresas médias e empresas, startups que estão iniciando. E tem toda uma cooperação entre elas. Instaladas ali no parque são quase 200, mas que fazem parte do ecossistema são quase 400. E hoje, as empresas que estão instaladas no parque correspondem como o segundo maior arrecadação de ICMS, terceiro maior arrecadação de ICMS de São José dos Campos. Perde só para Petrobras e para Embraer. E aí você trabalhou 10 anos na Embraer, foi isso? 15 anos. 15 anos. Isso te moldou, isso te colocou de vez nessa área de tecnologia? Foi isso? Muito. Minha formação foi em computação, né? Me tornei programador
e acabei entrando não na área de informática da Embraer, eu trabalhava na área de suporte ao cliente que atendia as empresas aéreas. Então eu comecei a fazer softwares setoriais ali para os engenheiros. Isso foi crescendo, virou a Embraer, entendeu que tecnologia também era uma estratégia e não só um meio. Isso cresceu, teve proporções maiores lá dentro e começou a vender software como serviço para os clientes. E eu fiquei muito tempo, né, foram 15 anos trabalhando com isso, e eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi é atender bem o cliente. A Embraer faz isso muito bem. Ela ganha ano após ano como entre as fabricantes, entre as empresas de aviação, a que melhor atende ao cliente. Então eu acho que isso, tirando a parte de tecnologia, de alta tecnologia e todo esse contato, essa questão do cliente fez muita diferença na minha visão de mundo. Falando em mundo, não sei em que momento, mas você já trabalhou, teve fintech ou construiu fintech, não sei, de forma tecnológica, aviação, iniciativa privada e pública. Isso te mudou para esse caminho agora da tua empresa? Sem dúvida, assim, eu gosto da música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então eu sempre vou acumulando e gosto muito de aprender, e tudo que eu faço eu procuro fazer uma imersão, né? Então eu fiquei muito tempo nessa parte de tecnologia, de cliente dentro da Embraer, mas depois começamos a trabalhar com... Podemos falar os nomes aqui das empresas, né? PagSeguro, PagBank. Então, se eles quiserem vir para o Serasa também, pode vir. Sem também. dúvida. E tudo isso você vai... Tem processos, tem a cadeia de valor, tem os outros envolvidos. E tudo isso vai alimentando, né? A gente tem até um case interessante, porque no grupo a gente tem uma empresa de soluções para cidades inteligentes e uma fábrica de software. Um cliente da empresa de cidades, ela queria digitalizar os meios de pagamento para o setor público, para os contribuintes, que eles pudessem pagar o IPTU em várias vezes. E vieram com essa necessidade para a nossa empresa de cidades inteligentes, certo, que é a Aéreo One. E nós falamos, não, tudo bem, eu faço um projeto e coloco isso para você. Ele falou, não quero um projeto, eu queria um serviço. E a gente tinha toda essa experiência na fábrica de software. Daí nasceu uma startup focada no setor público para meios de pagamentos digitais que facilita a vida do contribuinte e a vida do gestor público, porque ela traz o pagamento à vista para o gestor público e ele tem uma garantia dos recebimentos e o cidadão diminui a inadimplência. Diminui a inadimplência, melhora a previsibilidade. E municípios que são desse tamanho, que vivem principalmente de recurso do Estado, né? Que às vezes vem, às vezes não vem. Vivem principalmente do IPTU. Se você diminuir a inadimplência, é mais dinheiro para o prefeito de pequena cidade investir onde tem que investir, né? Saúde, educação. Justamente porque ele já pode contar com aquele recurso, já pode ir trabalhando aquele recurso. E isso eu achei super interessante nessa nossa vivência, que foi a sinergia de duas empresas de perfis diferentes atendendo um mesmo cliente, o mesmo público, onde a gente pôde, nesse crescimento de juntar assuntos diferentes, né? E eu trabalho hoje com o setor público fazem 3 anos. E para mim... Isso que eu ia te perguntar. Primeiro você começou com o privado. Privado a vida inteira. Necessidade do privado. Porque Exato. O público é difícil. Né? Então, eu não uso mais o termo difícil, porque eu tinha toda aquela visão estereotipada de quem viveu no mundo privado toda a vida, né? Com alguns preconceitos. E eu digo... É diferente, ele funciona com um modelo diferente, ele tem uma governança diferente, ele tem objetivos diferentes e a gente tem que se adaptar a isso, né? Tem que entender a necessidade, entender a realidade. E uma coisa interessante que eu acho importante de repente colocar é, no setor público, os gestores eles estão ali por 4, no máximo 8 anos e eles vão sair, vão entrar outras pessoas. Ele pode ir à reeleição, depois é sucessor. Exato, mas às vezes entra um grupo novo e são pessoas novas que não conhecem nem os processos públicos e às vezes nem tanto tecnologia tão profundo. Então, eu entendi que a gente precisa, né, não só nós, mas as empresas que trabalham com esse setor, elas precisam, às vezes, catequizar e ensinar até a trabalhar, né, nesse sentido para poder fazer um bom uso do recurso, né? A tecnologia muda muito rápido, né? A gente estava falando que, né, inclusive por conta da pandemia, deu um boom. Um boom. Como que você faz para se manter, como a empresa faz para se manter atualizado?
Porque uma coisa, né? Hoje você tá o celular, amanhã já vem um modelo novo, com IA, com. Né, muda tudo. Não, eu costumo dizer... Quando vem atualização, de vez em quando vem atualização, que eu olho e falo, caramba... Tem que atualizar tudo. Bem na hora que vai usar, não, né? E não é. Agora que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, atualiza, mudou. Então, quem trabalha com tecnologia, tanto que muitas pessoas, né, acham que os programadores são mágicos, gênios. Na verdade, são pessoas que são curiosas e têm interesse contínuo de aprendizado. E eu brinco que você tem que tratar a sua vida como se fosse um jogo. Você passa de fase, você tem os desafios e na próxima fase você tem que adquirir novas habilidades e você vai acumulando. Mas sempre vai vir um garoto de 15, 17 anos que sabe mais que você. Meu filho. E tem que ter essa consciência. 11 anos. E tem que haver essa troca. Então, eu digo até que para o setor de tecnologia, essa troca entre as gerações ela tem que acontecer mais rápido e ela tem que acontecer, porque senão você fica para trás e se torna um dinossauro. Eu vejo empresas que são de tecnologia, mas elas já vivem no passado. Elas ainda vivem de frutos antigos, né? Mas elas não se atualizam. E acaba não se modernizando e não se inovando. E a gente que começa a ter barba branca, cabelo branco, a gente tem que ter a humildade de saber que sempre vai ter um garoto que tecnicamente já conhece muito mais que você. Os grandes CEOs, ou os grandes mentores de celular, internet, eles sempre procuram pessoas melhores que eles. Exato. Eles não têm medo de trazer pessoas para próximo melhores que eles. Tem alguns que até quando encontram pessoas melhores que eles, em vez de contratar, colocam como sócios, dão uma porcentagem da empresa. Sim. E essas coisas acontecem sempre a primeira vez no mundo da tecnologia. Tecnologia. Porque, eu não lembro quem disse uma vez, e a gente vê isso na tecnologia, a gente vê o exemplo da Kodak, que inventou a câmera digital e foi engolida. Então, se você não criar sua própria concorrência... Você vira uma Kodak. Você vira uma Kodak. Alguém vai criar algo novo e vai te passar. Então, você tem que se tornar obsoleto para você mesmo. Você tem que estar inovando, criando, buscando isso. Só que tem que ter fôlego, tem que ter disciplina. Voltando para o setor público, eu fico imaginando, o gestor, muitas vezes o prefeito quer inovar, quer colocar tudo digital, tirar aquele monte de carimbo, tirar um monte de processo. Mas ele está aqui no topo, né? A máquina embaixo é difícil. Como que faz para mudar essa cultura? Então, o ser humano não gosta de mudança na sua maioria. Isso. Você tem 10% que aceita, que gosta. O cara é funcionário público, inclusive de carreira, não mexe no meu queiro. Eu conheço porque eu trabalhei 30 anos lá. Você vai falar que vai mudar alguma coisa, que vai ser melhor, mas eu não vou saber mexer, vou ter mais trabalho. E não vai ter mais trabalho, porque a tecnologia veio para facilitar, não para atrapalhar. Exato. Mas como que faz para mudar a cultura? Então, a mudança de cultura ela é bem difícil, mas... Porque muitas vezes tem problema até de implantação, não é? Você vai implantar, né? Não, olha... Começa a achar defeito, começa a achar problema. Quando eu fazia isso no Excel, eu não tinha esse problema. Quando eu fazia... Então, assim, acho que o primeiro ponto é estar preparado para a crítica e para os haters internos. Né? Você vai ter muita crítica, muita... sabotagem até. Sabotagem. Então o gestor tem que ter o pulso firme de enfrentar tudo isso e dar... Porque se for o prefeito, não será ele que vai fazer isso. Ele vai ter um diretor de tecnologia, um secretário. Por isso que eu falei, ele está no topo. Ele tem que dar essa autoridade para quem está trazendo. Ele vai cobrar para que a coisa aconteça, mas o dia a dia vai estar, né, segundo, terceiro escalão. Né? Exato. Então ele tem que transmitir essa autoridade para a ponta, né, essa autonomia. E uma comunicação, tem que usar tudo que a gente já aprende de marketing. Você tem que catequizar, mostrar o valor. Ainda que a pessoa não aceite, pelo menos ela não vai ter justificativa. Você fala assim, ó, o valor é aqui, a gente reduz tempo, a gente economiza recurso. Então, tudo isso tem que dar treinamento no tempo adequado, na hora adequada, permitir... durante esse período de implantação, ter acesso facilitado às pessoas que podem orientar, aos treinamentos. Então, tudo isso faz diferença, mas não zera o problema. O que te fez ter um olhar, sair de algo que você entregava para o mundo privado e falar assim, pô, tem um nicho ali, eu quero entrar nessa coisa pública? Na verdade, eu sou o quinto filho de uma família de 6 filhos.
né? Eu tenho um irmão mais velho que também trabalhou no setor público a vida inteira. E não é muito, ele também é analógico, mas ele sempre falava, poxa, se você fizer tal coisa, faz que eu sei aonde vender. Faz que eu sei aonde vender. E não é bem assim que a vida funciona. Faz e vão vender depois. Não dá, né? É muito investimento. Quando a gente fala de tecnologia, existe investimento, tempo, para ver se vai dar certo, é complicado. Mas aí surgiu a oportunidade de uma empresa que estava envelhecida, era uma empresa de tecnologia que estava envelhecida, o proprietário estava com 85 anos já, a família já estava bem, não precisava, já ninguém era de tecnologia, e ele tinha esse relacionamento com esse meu irmão, e daí foi oferecido a oportunidade de entrar já com uma equipe que sabia ele trabalhar com licitações. Esse meu irmão, que é do ramo, também veio compor já conosco. Tinha uma inteligência em setor público, mas precisava de uma inteligência tecnológica e vontade de realmente inovar. Exato. E um dos meus sócios também conhecia um pouco de trabalhos anteriores, mas ele também estava longe há muitos anos. Então a gente conseguiu compor um time, tanto pelas pessoas que chegaram da outra empresa, e a gente trouxe essa pegada que eu costumo dizer, nós não somos, né, as empresas principais do grupo, que é a Tinover e One, nós não somos startups, mas a gente tem essa pegada de startup, de velocidade, de proposta. E uma coisa que eu sempre falo é, a gente não oferece catálogo de fabricante, a gente busca oferecer solução. É entender o seu problema e resolver o seu problema. E isso tem se mostrado um diferencial. E você vai atrás de tecnologias já existentes ou você cria? Ou os dois, né? Na verdade, é uma composição dos dois. Os dois, né? Eu, inclusive, acabei de chegar, estava tendo o Web Summit em Lisboa, que é a maior feira de startups do mundo. Então a gente estava lá, a gente olhou, tinha muito assunto sobre cidades inteligentes, muito assunto sobre IA, sobre tecnologias sustentáveis, sobre mobilidade, e a gente vê o que o mundo está fazendo, cria, né, fizemos alguns contatos com alguns fornecedores, então aquilo que está bom, está maduro, e a gente consegue utilizar de um fornecedor, a gente traz do fornecedor. Mas por diversos momentos existe um gap entre uma solução e outra e você precisa juntar as duas. Isso é um diferencial nosso, porque daí a gente tem uma fábrica de software. Então. Se a gente fosse só um integrador, ia ficar um gap, ia ter que achar mais alguém para compor. Mas como a gente tem uma fábrica de software junto, a gente consegue entregar para o cliente uma coisa única. Essa molecada que faz... Essa molecada, eu já estou dando a resposta à minha pergunta. Esse povo que cria software, é só molecada? Não. A gente tem um time bastante diverso. Né? Então a gente tem o pessoal na casa dos 40... E tem moçada de 18 anos. Então, assim, apesar de ter as diferenças de geração, uma coisa que une, a cola que une essa moçada da tecnologia, são as coisas de nerd. Jogo, comunicação digital. Né? O pessoal da operação de tecnologia é praticamente 100% remoto. Eles falam uma língua diferente da nossa. Eles né? falam uma língua diferente da nossa. Eu fui programador, eu já fui. Então eu consigo traduzir bem. Eu consigo traduzir bem. Porque já sentei, eu ainda gosto, mas não tenho tanto tempo mais para fazer isso, né? E realmente você tem um pensamento mais analítico, um pensamento mais estruturado. E quando a gente traz algumas coisas que não é um raciocínio tão lógico, eles falam, não, mas não é por aí. Então você precisa explicar, então tem que traduzir tanto de um lado para o outro, do cliente para eles e deles para o cliente, porque faz a diferença. Então, apesar dessas gerações terem idades diferentes, eles acabam tendo bastante coisa em comum, porque todos eles vão gostar de super-herói, todos eles vão gostar de jogos, todos eles vão gostar, né, desses assuntos todos. Assim. E aí, São José dos Campos e agora Pindamonhangaba, que você estava me falando, São José eu já sabia, Pinda para mim é novidade, mas é muito colado, né? Acaba refletindo, né? São exemplos de cidades inteligentes. Sim. Mas para quem não entende direito o que é esse negócio de cidade inteligente, tem uns exemplos concretos de coisas que assim realmente São José é uma cidade inteligente por causa disso, Pindamonhangaba por causa disso. Eu vou dar alguns exemplos simples, mas que demonstram isso. Por exemplo, vamos falar da área de segurança, que é um assunto para a gente que está aqui em São Paulo ou qualquer outra, quando a gente fala do Brasil, é algo que é importante. Em São José dos Campos, com os sistemas de monitoramento que existem, se acontecer um assalto e você lança no banco de dados
moto vermelha com capacete azul. Ele começa a listar todas as motos vermelhas e capacete azul e aonde elas estão passando em tempo real. Então você consegue dar uma ação para a Polícia Metropolitana, para a Guarda Civil, você vai encontrar esse cara em tal região e você vai cercando através das câmeras. Então isso reduz muitos índices, torna a velocidade muito grande de busca e procura. Por exemplo, nas UBSs, nas rodoviárias, tem câmeras com reconhecimento facial. Várias pessoas procuradas pela justiça, quando passaram... Mas então tem em São José isso? Tem. Reconhecimento total, facial? Funciona todos os dias. Tanto com reconhecimento facial quanto busca. Não. Iago, você não vai poder ir para lá, mas a polícia vai atrás de você, viu? Vai reconhecer você. Um outro exemplo. Se um carro começa a frequentar muito um lugar de forma suspeita, o sistema já tem alertas quando isso se repete muito. Ele fala, toda vez que acontece um crime em tal lugar, o tal carro... Carro branco passou aqui, placa tal. Então, são coisas que vão trazendo para o dia a dia. Falando de Pinda, por exemplo, eles acabaram com o papel, é tudo digital. Você consegue fazer todas as suas solicitações, agendamento de médico, tudo pela internet. Tudo internet? Tudo internet. Celular? Tudo no celular ou no site. No site. Mas no celular também. Então, você faz tudo isso digitalmente. O que elimina a fila. Então, quer dizer que vem multa também, né? Vem multa também. Achamos o culpado. Achamos o culpado das multas que chegam em casa. Então, isso é uma das coisas que eu, trabalhando no setor público, eu comecei a entender. Existe um ordenamento da cidade. A cidade, para a gente conviver em sociedade, ela precisa de algumas regras e ordens. E a multa faz parte disso. Eu tô com problema. Qual que é aí hoje? Qual que é, assim... Porque... É isso, né? Esses grandes centros são exemplos. Aqui em São Paulo tem muito negócio da câmera já também. Vem, acho que desde o Dória, o Ricardo Nunes ampliou. Mas por que outras cidades não se tornam inteligentes também? É mentalidade? É orçamento? O que faz as outras cidades não procurarem essa tecnologia? Eu diria assim, existem cidades que têm orçamento, mas não têm vontade. E às vezes não é nem vontade. A gente pode falar que em alguns casos é competência. A pessoa desconhece, não tem o conhecimento suficiente e joga só mantém o que já existe, né? Então a gente acaba tendo de tudo um pouco. Mas com tudo que a gente tem agora, mesmo uma cidade com baixo orçamento, um gestor que esteja realmente desejoso de fazer uma mudança, existem ações que você... É que essas ações, elas têm que começar, tem uma ordem para começar, né? Então você começa a fazer aquela historinha da árvore, né? A raiz ninguém vê crescendo para baixo da terra. Então tem muita coisa que você tem que ir fazendo para você colher o fruto lá na frente. Então, poxa, como que eu vou espalhar câmera na cidade inteira se eu não tenho fibra ótica na cidade? Eu vou ter que passar, isso gera custo. Então você tem toda uma infra de tecnologia para você ir colocando Wi-Fi nos lugares, para ir colocando essas câmeras nos lugares. Então, essa parte de conectividade infra é fundamental, mas existem maneiras de você acessar recursos federais, né? Existe a tal da COSIPA, que você acessa recursos de iluminação de energia, que se você fizer uma boa gestão, você consegue gerar economia e, em contrapartida, ir adicionando essa infraestrutura tecnológica. Quando você coloca uma gestão... você troca suas lâmpadas comuns por lâmpada LED, com o que a gente chama de telegestão, que você, à distância ou automaticamente, você regula a capacidade da luminária para gastar mais ou menos energia, você gera economia que sobra recurso onde você pode aplicar em tecnologia. A gente está falando em inteligência artificial e tecnologia no poder público, né? Você, até agora, só vendeu peixe e parece que o mundo é cor-de-rosa. Não existe nenhum risco? Não, o risco sempre existe, né? Quando a gente fala de todas as tecnologias para o bem, tem toda uma galera trabalhando para o mal. Então, assim, se você também não tomar alguns cuidados, se você só colocar tecnologia e não tomar algumas ações, tanto de governança quanto de políticas sociais
e tecnologia de segurança, você corre o risco de ter seus dados sequestrados, de ter os seus dados adquiridos, espalhados, aí, vendidos na dark web. Então, esse risco sempre existe e risco até interno de pessoas indevidas terem acesso e publicar ou utilizar aquilo em benefício próprio. Então, esse risco sempre existe. E quando você se torna muito dependente da tecnologia, você corre um risco de um apagão tecnológico, seja por falta de internet, seja por falta de energia. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes que seguem a norma, elas também seguem toda uma política, toda uma regra de governança, onde você cria redundâncias, onde você cria procedimentos para você também não ficar dependendo... E se a tecnologia some por um instante, né? E se você fica sem energia, se você fica sem internet? Então você tem que ter suas redundâncias para a cidade não pode parar. A gente falou em alternância de poder, né? Que o prefeito, quando vai para a reeleição, ou ele apoia o sucessor, apoia um sucessor ou um adversário. Vamos imaginar, no caso, ganhou um adversário. Como que faz, se tem de alguma forma, porque essa sempre foi minha principal preocupação no poder público, que uma política iniciada, que é iniciada com investimento, inclusive, né? A gente está falando, inclusive não é barato, vire uma política pública constante, que não entre um outro e fala assim, não quero mais isso, vamos voltar para o papel, vamos fazer o carimbo. Como que... não tem jeito, né? Primeiro eu vou dar uma opinião. Se for um cara sábio, que não tiver interesses escusos, né? Interesses próprios... Mas não tem só sábio. Exato. Ele vai dar continuidade, né? Porque a partir da onde ele pega, ele amplia. A gente pôde ver isso na nossa cidade, que teve uma troca de poder, que tinha iniciado algumas obras viárias. Quem assumiu depois deu seguimento a isso e foi ótimo para a cidade. Então, essa questão da continuidade é muito importante. Mas quando você tem essas quebras de gestão e decisões que são contrárias, você tem sim desperdício público, desperdício de recurso público, desperdício de tempo. Mas hoje está muito mais difícil de tomar algumas decisões porque você se torna dependente e você trocar de sistema ou voltar no sistema, depois que você avançou, é difícil voltar para trás. Porque você já começa a ter facilidades que, se você tirar aquilo, vai gerar tanto dos funcionários públicos que já se acostumaram, que é o contrário, né? Você fez a pergunta, ele não gostou da mudança, mas depois que a mudança está implementada, ele também não quer voltar. Não quer. Então você tem essa questão do funcionário e do cidadão que está acostumado com alguma facilidade e você tira, vai te causar um prejuízo político. Então, é mais complicado em algumas tecnologias você fazer esse tipo de coisa. Falou prejuízo, né? Qual o principal erro que os gestores cometem e como... Quais os principais erros, né? Porque muitas vezes é muita vontade, muita gente que não entende. Qual os principais erros que eles cometem na implantação de tecnologia nos municípios? Ou no poder público, no geral? A gente fala município, mas pode ser Tribunal de Justiça, pode ser, né, comarca, pode ser o Tribunal Eleitoral de lá, né? Pode ser diversas, tem uma gama, que a gente fica só negócio da prefeitura mas são todas. Eu acho que o principal é não ter a visão completa da situação e começar a criar soluções ou resolver problemas isoladamente. Gambiarra. Eu não digo nem gambiarra, mas ele resolve o problema da saúde. Só que toda aquela população que usa os recursos da saúde, ela vai estar cadastrada num sistema. E os filhos desse pessoal vai estar cadastrado em outro sistema, que é o sistema da educação. E você começa a criar sistemas, e você não tem tudo isso conversando, e você acaba duplicando, às vezes, o custo. Você quer acessar algumas coisas, você não consegue, porque está tudo separado. Então, quando você faz algo mais planejado, pensando num todo, pensando num futuro... você consegue otimizar tanto o recurso quanto facilitar a sua própria vida. Porque senão vai crescendo desordenado. É a mesma quando a gente fala foi uma cidade planejada e foi uma cidade que foi construída de puxadinho. É a mesma ideia que você tem aquelas ruas que não se encontram, aquelas ruas que você chega em rua sem saída e não consegue voltar. É a mesma ideia. Poxa, se você está numa cidade que foi planejada, que você tem a rua que vai, a rua que volta, você se encontra, você tem as praças... facilita muito. É a mesma ideia.
E como que faz para mensurar que o resultado é positivo? Porque também falar é uma coisa, mas como que eu posso... Putz, isso aqui deu certo. O que é eficiência, redução de custos, é um atendimento social? Como que faz para mensurar que aquela tecnologia implantada ou aquela ideia implantada através da tecnologia deu resultado positivo? Não é sempre que isso é possível, mas quando você consegue medir o antes e medir o depois, você consegue ter isso de uma forma mais objetiva. Poxa, eu atendia 20 pessoas que queriam ter acesso a um documento imobiliário e hoje em dia são 1.000 pessoas que acessam por dia porque é digital. Né? Se tinha uma fila, agora é digital, você não tem mais. Então fica fácil de medir quando é assim. Mas muita dessa questão é a percepção do público. É você fazer realmente pesquisas e entender a satisfação. Né? Se está satisfeito. E é claro, depois que você sobe a barra, depois que você sobe o nível, não dá para retroceder. Então, se você tinha algo nota 4 e passa a ter nota 6, ninguém mais aceita nota 4. Então, até essa pesquisa ela tem que ser sendo ajustada a cada ciclo, porque cada vez mais vão querer maior qualidade. Então, depois que todo mundo teve acesso à informação e depois que você tem acesso a coisas de qualidade, isso vai ficando mais difícil mesmo, essa medida, mas acho que os números objetivos é a melhor maneira até certo ponto. Os outros, ideia é a utilização de IDEB quando é educação, IDH quando é outros assuntos, que você vai elevando o nível da cidade e isso acaba refletindo na qualidade de vida, acaba refletindo na educação, na segurança. Então, só que daí começa a se tornar coisas de mais longo prazo. A gente vive num país de muita desigualdade social e diferenças culturais. A mesma tecnologia que implanta em São José dos Campos, eu consigo implantar numa cidade do Nordeste? Eu acho que tem que ser respeitado a questão local e a cultura. Quando você senta na cadeira da pessoa que vai utilizar aquela ferramenta, que vai ter acesso, seja uma ferramenta, seja uma solução, seja uma tecnologia, sentar na cadeira da pessoa faz toda a diferença. Então, você tem sim essas diferenças regionais, o que importa, o que não importa. E de grosso modo, falar, sim, dá para o que solucionou aqui, soluciona lá. Mas se fosse tão simples, muita coisa já teria resolvido. Né? Eu fiz um estudo um tempo sobre as melhores educações do Brasil. Né? Então, eu acabei achando dois expoentes, que é Sobral, Sobral e São Caetano do Sul. São Caetano. São duas referências. São estratégias diferentes. São estratégias diferentes. Então, assim, o contexto de Sobral era tirar as pessoas, às vezes, da roça, vamos falar assim, de condições mais rurais. Isso. E de São Caetano era de tirar das ruas. E a atratividade que você... Porque você tem que mostrar para a pessoa que aquilo vale a pena. Né, para você ter esse engajamento da população. Então, isso faz diferença. Em São José dos Campos, a gente tem a Fundas, que é um programa que trabalha crianças e jovens preparando com mais informação, com mais cursos e até preparando para o mercado de trabalho. Então, a cidade tem uma aptidão. Então, você tem que trazer assunto de tecnologia, você tem que trazer assunto de administração, de gestão. Mas se for num lugar mais rural, você tem que ensinar agronomia. Então, as suas políticas, as suas informações vão se diferenciar, mas o conceito tem que ser o mesmo. É deixar a população mais capaz, deixar a população mais independente, trazer mais qualidade de vida em cada contexto. Falando em diferença, cita 2 exemplos de diferenças de implantar tecnologia no setor privado e no setor público. Quando a gente vai para o setor público... Duas, mas pode ser uma. Sim. Vamos lá. Quando você vai para o setor público, você tem os funcionários públicos, os gestores públicos e o cidadão. E a resposta do cidadão à tecnologia que você implanta impacta, às vezes, na estratégia política dos governantes. Quando a gente vai para o privado... se não for algo que acessa o cliente, isso fica só interno. Então, a preocupação que você tem em relação ao que está fazendo,
ela sempre será mais pública, né? Então, tudo isso faz diferença. Então, fazer algo bom, fazer algo que traz o retorno de uma forma evidenciada é mais importante no setor público que no privado. Porque o privado, o contratante, se sabe o que está fazendo, ele se responsabiliza pelas decisões. No público, quem fez, quem tomou decisão, vai para todo mundo. Então, começa por aí. O outro lado a estratégia de tecnologia de uma empresa privada, ela tende a ser mais perene. Como você citou, no público ela pode ter uma quebra de continuidade até determinado ponto. Então, tudo isso leva em conta. Então, se você vai ter que trocar daqui a 4, 5 anos, é complicado você traçar algo que dure 20, porque pode ser que o contrato já não comporta, o contrato é muito mais fixo. Então, esse período mais curto... O privado tem uma visão mais de longo prazo. Sim, tem. E o poder público tem dificuldade até por mudanças de gestão. De regras de responsabilidade fiscal. Ele não pode tomar uma decisão de tão longo prazo, porque ele não é permitido, né? Nem às vezes que ele não tem o desejo. E o que eu vi algumas cidades fazendo é criar algumas entidades fora estatais, municipais, por exemplo, que elas acabam tendo uma certa liberdade e essas estratégias de longo prazo são colocadas nessas estatais e daí tem um pouco menos de influência da troca política. Uma pegada mais de sustentabilidade. Sustentabilidade e inovação, sustentabilidade e tecnologia conseguem andar juntos? Sim, faz toda a diferença. Porque o que se fala muito é a troca da matriz energética, né? Eu até participei de um evento da Apex, que é a Agência Brasileira de Exportação. E hoje se discute muito no mundo inteiro a energia sustentável. Energia limpa. No Brasil, 89% da energia consumida no Brasil, ela é limpa. O segundo colocado no mundo é 45%. Então, o Brasil é uma referência nesse assunto. Eu achei que era o contrário. Hidrelétrica... Achei que energia limpa fosse as placas de energia em cima da casa das pessoas. A gente tem a energia... As hidrelétricas, depois de construído, ela não polui. Certo. Você tem a energia solar que cresceu muito no Brasil. Você tem a eólica, que principalmente acho que no Nordeste é bem grande. Mas a gente tem o álcool. Né? Metade da nossa frota, eu não sei se é metade, mas grande parte da nossa frota utiliza álcool, utiliza biodiesel. Então a gente já tem, quando a gente fala de álcool, é desde a década de 70 que o Brasil já utiliza um concorrente ao petróleo, um concorrente à gasolina. Os outros países não têm isso. Então, a gente é uma referência, às vezes a gente não faz um bom uso de marketing disso como brasileiro. E quando a gente começa a falar de eficiência energética, a gente começa a pensar na tecnologia também. Os dispositivos, eles economizam energia ou eles gastam mais energia? E quando a gente fala de nuvem, por exemplo, nuvem é algo que economiza energia. Esse negócio de sustentabilidade entra também um pouco de inclusão social ou não? Existe um composto que no setor privado a gente chama de ESG, né? Que é Environment, Social e Governance. Então, sim, que tudo que você faz, e na certificação isso é levado em conta, tudo que você faz tem que trazer uma melhoria de qualidade de vida para os envolvidos, para as empresas, para os entes públicos e para o cidadão. Então, só que quando a gente pensa em recurso, toda vez que você economiza tempo, que você economiza energia e que você economiza dinheiro, isso deveria mudar ou melhorar a qualidade de vida daquela região e daquele lugar. É claro que ainda existem decisões, existem coisas que acabam sendo herança de coisas passadas que prejudicam, poluição, mas quando a gente vê eletrificação da frota, é mais tecnologia, gasta-se mais dinheiro, ainda tem aquela discussão, mas e a bateria? Mas ainda não virou um problema ainda, mas você diminui a poluição da cidade. Por exemplo, São Paulo a gente tem o rodízio, tem, né, onde é permitido. Em Barcelona, em Londres, em Lisboa,
você tem regiões, o rodízio ele não é determinado pelo número da placa, ele é determinado pela eficiência ecológica dos carros. Ah, não sabia. Então, tem lugar que você só pode entrar com um carro com alta eficiência energética. Para você andar com um carro que polui, você tem que ficar fora ou em horários alternativos. Você não pode entrar com um carro que polui no centro de Barcelona, no centro de Londres. E quando a gente lembra de tecnologia, principalmente se a gente está falando, né, o negócio das câmeras, essas coisas, a gente lembra dos centros, né, das regiões menos periféricas. Mas como que fazer para essa tecnologia também que ela seja importante para aquela pessoa mais humilde ou as pessoas que mais precisam? Nesse sentido, eu gosto muito da abordagem que a tecnologia tem que se tornar transparente. Mais uma vez, você sentar na cadeira do envolvido. Então, assim, você tem as pessoas mais humildes, mais velhas, que às vezes não têm tanta familiaridade com tecnologia, mas todo mundo já sabe mandar figurinha no WhatsApp, ou seja, sabe utilizar o WhatsApp. Então, em vez de você criar um aplicativo, de criar uma solução, se você consegue, através de uma interação de WhatsApp, criar uma solução que ele possa conversar com o setor da prefeitura, ainda que seja um robô do outro lado, o cidadão vai se sentir mais confortável de falar, puxa, eu gostaria de agendar a minha consulta. Em vez de ele ter que fazer um cadastro no sistema, fazer um login no gov.br, você criar todas as etapas, ele já cansou, esquece a senha, tem problema de senha. Poxa, se é no WhatsApp, se ele consegue ali fazer uma validação facial para garantir, a tecnologia vai ficando transparente. Porque não adianta fazer aplicativo que as pessoas às vezes não sabem nem baixar o aplicativo e não mudou nada a vida não mudou dela. Nada. Né? Mas se você faz uma abordagem dentro do que ela já conhece, funciona. Uma outra abordagem, a gente tem falado muito hoje em dia de telemedicina. E daí a gente pensa, de casa eu vou ser atendido. Não, você consegue criar boxes dentro das UPAs, onde você tem alguém auxiliando a pessoa a entrar no box e ele vai conversar com um médico digital. Se você pudesse dar um exemplo de algo que melhorou a vida das pessoas mais humildes, seria esse? Seria a história da telemedicina? Seria Eu acredito que sim. Marcar via WhatsApp? Eu acredito que sim, porque a grande parte das nossas necessidades é a dúvida. Puxa, estou sentindo algo e gostaria de alguém me ajudando. Se você tem acesso facilitado a essa informação, né, com uma autoridade que é um médico, você vai resolver o seu problema antecipadamente, mais rápido. Você vai ter os seus exames mais rápido. Então, quando você consegue... A telemedicina resolve muito isso, porque o que eu tenho visto em alguns sistemas? Você é atendido por... Qual que é o processo padrão? Você é atendido por um clínico geral que vai te analisar e vai falar, o seu problema é cardíaco, e vai te encaminhar para um cardiologista. Poxa, daí você tem que remarcar, daí você vai e conversa com o cardiologista depois de não sei quantos meses. Daí ele fala, realmente, precisamos fazer exame. Daí ele vai pedir exame, daí até você voltar. Esse tempo leva 6 meses, porque tem um monte de gente na fila, tem várias etapas a serem seguidas e elas não podem ser... Quando você vai para telemedicina, na sua chamada você já chama um cardiologista, fala, cara, eu não é a sua praia que é a cardiologia, o que eu analisei foi isso, assume aqui. No mesmo instante, já assume... Já entra um cardiologista. E ele já pede o exame. Então, o que seriam 3 momentos... Se 3 idas e voltas. 3 idas e voltas se torna um momento só. Então, assim, a pessoa que pode se conectar através de um sistema da casa dela, ou se não é uma pessoa que tem isso facilitado ou não sabe utilizar, se ela vai numa UBS dessa modernizada, ela vai ter um guichê que ela vai ter médicos disponíveis do outro lado, mas ela entra numa cabine e conversa com alguém que já resolve o problema dela. Isso diminui muito a fila, acelera muito os processos, porque a maioria é coisa simples, só que ela ocupa espaço na fila. E quem realmente está precisando, às vezes demora para ser atendido. Antigamente, se eu estiver falando bobagem, você me fala, mas eu não acho que não, né? Porque tudo ficou mais barato, né? Tirando o celular, que você compra um carro, compra o celular, o iPhone novo, você compra um carro junto. É verdade. Mas a tecnologia hoje, que avançou muito, ela também ficou mais barata? Porque muitas vezes as pessoas não implantavam porque o custo era muito alto. Correto? Você ia falar para um prefeito, o cara fala, é quase que o meu orçamento inteiro de um ano aqui. Hoje ela é mais barata? Sim, ela é mais barata. Só que a gente aumentou a dependência, então tem mais coisa para ser feita.
Então ela tá mais barata sim, só que antes você não tinha um sistema de telemedicina. Então se o sistema de telemedicina entrar no custo de TI, ele aumentou o custo. Se ele entrar no custo da saúde, ele vai reduzir o custo. Então vai depender um pouco da ótica. Porque você vai colocando tecnologia na educação, na saúde, no transporte, nos diversos departamentos. Então, sim, você aumenta o seu custo com tecnologia, mas justamente porque ela baixou o preço total dela, o custo total. Então, câmera por câmera, elas estão mais baratas com mais tecnologia. Então, uma câmera simples, só que tinha uma resolução boa, tinha um preço. Hoje você coloca uma câmera com inteligência artificial na borda, que ela já tem algoritmos que identifica se a pessoa caiu, se a pessoa está armada, e ela já dispara um alerta para a central de operações. Antes isso não era possível, você tinha que ter alguém olhando. Então agora você já tem uma câmera que toma a decisão e te avisa. Então sim, baixou o preço, só que foi agregado muito mais tecnologia, e daí você fala, não baixou tanto. Não, o quanto foi colocado ali dentro. Quando a gente pensa em celular, o celular na década de 90, que eram aqueles, né, os tijolão, ele só telefonava e male alguns recebiam mensagem. E eles eram... Era Nokia, né? Era Nokia, né? Motorola. Hoje, o celular... andava com um tolete assim de celular e mais um tolete da bateria extra. Exato, para você passar o dia fora. E hoje você tem um celular que equivale a computadores excelentes da primeira década dos anos 2000. Você tem o e-mail ali dentro, você tem o seu videocassete ali dentro, você tem o seu fax ali dentro, você tem foi agregado tanta tecnologia, só que num dispositivo só. Ele tá caro, mas ó a quantidade de coisa que ele substituiu. Até o teclado ele substituiu, até o mouse ele substituiu, porque é tudo no touch. Então, quando você faz essa comparação do que foi agregado, você fala, não, teve um salto de economia. Imaginando o futuro, quais setores quais setores do setor público que a tecnologia vai dominar, você acha? Eu acho que essa parte de despachos e decisões, elas vão ser cada vez mais baseadas em dados, e daí você não precisa uma pessoa avaliando. Você vai ter uma inteligência artificial, um algoritmo tomando essa decisão e falando, construir nesse lugar é irregular ou não, né? Liberar um alvará para tal região para fazer cozinha ou para fazer uma indústria química, pode liberar ou não. Então você vai, mais uma vez, diminuir as filas, diminuir os tempos, e quem fizer isso primeiro torna a cidade mais competitiva. Mas um assunto que eu gosto, ele já existe, mas está começando ainda, é o que o pessoal chama de gêmeos digitais, né? Os digital twins. Que é você conseguir... já existe essa tecnologia, mas ainda é cara devido ao volume. É você fazer uma virtualização, uma cópia da cidade toda dentro de um computador. E você, por exemplo, digitalmente, você faz a simulação da instalação de um supermercado em determinada região. E ela já te dá os impactos. E ele calcula os impactos. Eu acho isso... Legal, a próxima é maravilhoso. Então você vai calcular os investimentos, aonde você pode colocar dinheiro, aonde você... Puxa, vamos investir na região norte, na região sul. Vamos colocar uma escola aqui. Dá para planejar melhor. Dá para planejar melhor. Você consegue enxergar melhor os resultados. Exato. Ou os impactos. E até pensando em coisas... Eu tô falando de coisas positivas, mas até coisas negativas. Poxa, se tiver um deslizamento e segurar a rodovia... Qual é o impacto na mobilidade? Então você consegue ir criando simulações, e isso está cada vez mais perto de se tornar, mais uma vez, vai diminuir o preço, vai ficar mais fácil, vai estar mais acessível. Comparado com outros países, nós estamos muito atrasados, nós estamos conseguindo acompanhar. Por incrível que pareça, eu não acho que estamos atrasados. Tem um pelotão da frente, mas eu não digo que é país, é cidade. Você tem cidades que estão na frente. Reflexo do gestor que passou? Reflexo do gestor que passou e da necessidade, né? A necessidade também faz. A necessidade também força. Exato, a necessidade força. Eu, por exemplo, eu estive no Centro de Operações do Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionadíssimo, porque eles têm ali o controle de
por mais que a mídia não mostre esse outro lado, eles têm na tela todas as informações do que está acontecendo na cidade. Aonde está o trânsito, está crescendo, onde está diminuindo, se teve um acidente, qual o impacto. Eles já têm. Ainda sempre dá para melhorar. Mas eu fiquei impressionado, porque é uma cidade grande, uma cidade que tem gente do mundo inteiro, que tem necessidades peculiares, e eles já têm essa tecnologia, né, um centro de operações maravilhoso, gigante, onde eles têm toda essa informação para tomada de decisão. Então, esse é um caminho que é você conseguir tomar suas decisões baseado em dados. Qual é o impacto da minha decisão? Então, poxa, aonde eu construo uma creche? Será que eu tenho a informação do pessoal que está no pré-natal, onde vai nascer mais crianças? Então, eu começo a construir a creche baseado na quantidade de grávidas por região. E você começa a se antecipar e, mais uma vez, se torna mais competitivo. As startups têm papel importante nessa inovação? Ou as grandes empresas ainda são... As startups são importantes e tal, mas as grandes empresas que dominam, que vão dominar... Startup vai ser sempre startup... Eu acho que, mais uma vez, o combo se torna interessante, porque a startup tem a ideia e a velocidade para iniciar. Só que às vezes falta braço para uma capilarização, para se expandir. Para coisa mais ampla. E daí, aqui no Brasil, ainda essa questão de investidor e tal ainda é complicado. Nos Estados Unidos ou em outros mercados mais desenvolvidos, se você tem uma grande ideia, uma grande solução, uma equipe boa, você vai ganhar dinheiro, vai receber dinheiro de investimento para você ter esse crescimento rápido. Aqui no Brasil, eu já vi diversas startups excelentes perderem o timing porque não tinha essa capacidade, esse fôlego financeiro para se expandir. A tecnologia vai... Porque muitas vezes a gente tem a mania não. Tem a mania não porque o serviço público, na sua maioria, é ruim. A gente paga muito e eles entregam pouco, né? A tecnologia vai fazer nós, contribuintes, ter uma visão melhor do governo que a gente vive, sabe? Sim, eu tenho essa impressão. Vai trazer uma coisa... Vai ter um olhar mais positivo do governo? Eu não sei se vai ter um olhar mais positivo, mas o mínimo aceitável vai subir. Porque a régua vai subindo, vai se tornando mais acessível. E quando você vê a cidade do lado fazendo coisas que a sua não faz, você começa... essa comparação, essa competição entre cidades gera esse reflexo. Você começa a querer na sua cidade coisas que está acontecendo na cidade do lado. Porque, poxa, tá a 15 quilômetros daqui, os caras têm isso, isso, aquilo, e a gente não. Isso aconteceu na nossa região, em São José dos Campos. São José tinha se tornado uma ilha de segurança. As outras cidades, o Vale é ainda, eu acho que pelos últimos dados, é a região mais perigosa do estado de São Paulo. Mas todas as cidades em volta começaram a se movimentar, a colocar sistemas de segurança, alguns mais tímidos, outros já mais ousados, para diminuir. E já está tendo resultado. A gente implantou em Tremembé, que é uma cidade, se eu não me engano, de aproximadamente 50 mil habitantes. A gente implantou esse sistema de segurança. Eles já pegaram... É o presídio dos famosos, né? Sim, é lá que fica. Mas eles já pegaram diversos problemas no trânsito, diversos problemas de assalto. Lá tinha um prefeito que eu nem sei se está lá ainda. Acho que o nome dele era Varjão. Acho que era dono do supermercado. Virou prefeito lá na minha época. Ah, perfeito. Acho que agora quem está lá é o Clemente. E ele fez essa implantação e já está dando resultado. A população já está se sentindo mais segura. Então, assim... por quê? Porque as cidades do lado começaram a movimentar e o bandido... Pô, aqui tá ficando difícil. Ele vai para outro lugar, ele vai para onde é mais fácil. Então, quando você tem toda essa... você vai subir nessa barra, você vai melhorando o seu entorno, né? Então, eu acho que o futuro, a tecnologia, vai melhorar a vida de todo mundo, porque o mínimo aceitável vai subir. Você disse que tem países que são pelotão, né? Tem algo que você acha que eles falam, pô, isso aqui dá para... Eles podem nos ensinar. Um exemplo de algo que desse pelotão que está muito distante, mas que seria algo importante implementar aqui de tecnologia?
Eu digo aqui, né? Mas no legal, o que tem dele lá? Você fala assim, puta, aquilo é sensacional. Devia estar aqui no Brasil, devia estar aqui em São Paulo, esse pelotão. A integração entre cidades, através do serviço de mobilidade. Então, é muito fácil você se deslocar de um lugar para o outro usando um bilhete único, por exemplo. Então, você tem essa facilidade, você consegue ir de uma cidade para outra, você consegue andar de metrô, né? ônibus, bicicleta, tudo. Europa, né? Putz. É muito fácil. E, então, assim, eu acho que o transporte faz bastante diferença. É onde que eu sinto... vamos alugar um carro? Não, vamos de metrô, é tranquilo. Trem, cara. Então, isso é um ponto. Você vai de um país para outro de trem. 3 horas, 4 horas. Confortável, tranquilo. Na boa. Mas eu acho que, pelo menos o que eu sinto, que eu falo assim, puxa vida. Eu falei isso hoje no carro vindo para cá. Imagina se a cidade de São Paulo não tivesse os problemas de segurança que tem, ou a sensação de segurança que a gente tem. A gente já seria maior que Nova York. Seria maior? Eu acho. Porque daí entra aquela... Quando a gente olha pro lado positivo. O brasileiro é criativo. O brasileiro é bom no que faz. A gente é referência de tecnologia. Todo mundo respeita brasileiro quando a gente fala de tecnologia. A gente não é olhado assim, vocês não... Não. O brasileiro tem fama de ser bom de tecnologia. E daí eu fico pensando, com tudo isso que a gente tem, sendo essa posição privilegiada que São Paulo já tem economicamente, se não tivesse problema de segurança, Nova York ficava pequeno. Uma coisa utópica que você imagina assim, putz, isso aqui é utópico, mas eu acho que daqui 10 anos isso aqui vai ser realidade. Então, pode ser no setor público ou no privado. Então, é a parte que eu começo a ter medo, né? Porque quando a gente pensa essa hiperautomação, você começa a ter que compartilhar o dado. E quando você pensa pro lado bom, você ter as pessoas... Poxa, com o seu polegar você acessa os recursos que você precisa, você paga o que você precisa, né? Ou com um cartão, e tudo isso super amarrado. É legal quando você olha pelo ponto de vista de acessibilidade, de acesso, de conexão, mas os governos começam a ter um controle sobre aonde você está, o que você está fazendo. Por exemplo, o Drex. O Drex é uma moeda digital padrão Bitcoin, que está sendo criado pelo governo brasileiro. Daqui a pouco ele está aí, que é o real digital. Mas o governo vai conseguir determinar se você pode gastar o seu dinheiro em qual mercado, em qual setor, onde você pode utilizar. Se é comida, se é lazer, se é... O dinheiro é meu, eu que ganhei, e outra pessoa vai falar o que eu posso fazer. Então, assim, essa hiperautomação, essa tecnologia, se mal utilizada e na mão de alguns, ela pode se virar pode virar um problema para a população quando a gente pensa em liberdade. Mais duas para encerrar. Pega o prefeito que a gente falou que não tem vontade, mas não tem noção de nada de tecnologia, cara. Qual o primeiro passo? Por onde ele começa? Eu gosto daquela frase eu atribuo ao Abraham Lincoln. Se eu tiver 2 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 1h30 afiando o machado. Então eu acho, e isso é uma visão que eu tenho de defeito nosso, né? Porque eu sou brasileiro também, é o defeito do brasileiro, é planejar pouco. É fazer um plano, faz um plano meia boca. Planejar muito. O problema, eu acho que tem muita gente que tem problema tem os dois lados. Só planeja. Então, mas não consegue sair só fica planejando. Mas não deixa de ser um planejamento ruim. Eu encontro o cara 3, 4 vezes, o cara, não, eu tô planejando. Caramba, você tá planejando ainda? Faz, velho. Se der errado, depois acerta. Mas você... Eu sou de fazer, cara. Eu não sou muito... Eu gosto de planejar. Sou todo, né? Tudo certinho e tal. Mas eu planejei, eu vou e faço. Eu me jogo. Daí eu concordo. Um plano perfeito não executado é pior do que um plano médio executado. Fica no achismo, sim, pensando, né? Mas... Quanta gente você encontra, você fala assim... O cara fez tal coisa, eu pensei em fazer. Eu falei assim, quando você ficou pensando... Alguém fez. O cara foi lá e fez. Ele nem pensou. Mas vamos lá. Só que tem a responsabilidade fiscal. Às vezes o cara não tem recurso. Eu sei, o cara não tem recurso. Então, ele criar um plano. E para isso, é entender, estudar, pôr alguém, ou trazer alguém que já conhece, que já sabe, que possa apoiar. Puxa, aonde eu consigo gerar
receita ou diminuir custos para gerar receita. E daí sim, iniciar esse passo no sentido de tecnologia. Puxa, eu preciso criar a base, eu preciso criar a infraestrutura tecnológica, eu preciso ter as políticas, eu preciso ter a governança. E você vai adicionando camadas na sua gestão em tecnologia. Puxa, tenho conectividade nos prédios públicos? Eles são todos interligados? Estão. Puxa, eu já consigo centralizar os servidores, já consigo fazer uma atualização dos computadores remotamente, não preciso mandar alguém lá. Então você começa a ter facilidades. Então você vai ter que gastar um pouquinho no início para ir você ir gerando economias. E você vai implementando. Puxa, tenho a infra instalada. E fazer o Pareto, né? O Pareto é um negócio que parece simples, parece óbvio, mas não é todo mundo que faz, que é aquela ideia de 80% dos meus problemas acabariam resolvidos com 20% das soluções, né? Então, se eu fizer, puxa, meu problema é segurança, vamos trazer uma solução de segurança. Meu problema é educação, é acesso, vamos fazer um plano nesse sentido. E utilizando tecnologia para você ter uma amplitude. Puxa, a fila aqui na minha cidade de atendimento na saúde é enorme. Traz um projeto de telemedicina ou algo que você consiga ter uma expansão dos seus das suas ações para atender toda a população e diminuir essa fila. Então, tudo isso vai fazendo diferença. E a gente sabe que tem trabalhado muito nisso, existem recursos do banco, daquele BID, né? Banco Internacional de Desenvolvimento. Existem outras ações desses programas mundiais e até do governo federal que você precisa estar organizado para receber. E para você se organizar, você precisa, às vezes, muito de tecnologia. Então, tudo isso vai ampliando a sua capacidade de construir aí a sua ação. Mas eu diria, eu sempre começaria pela segurança, pensando em Brasil. Quais os próximos passos do Eric para encerrar? Bem, ou da empresa? Eu sou sonhador, né? Eu costumo sonhar. Então, tendo essa aptidão na nossa cidade, São José dos Campos é uma referência em tecnologia no Brasil hoje. Nós temos outras, né? São Paulo respira tecnologia também, mas São José é uma referência. Eu pretendo crescer nesse sentido e tornar São José uma referência em tecnologia através da minha empresa. São José é muito conhecido pela Embraer. Isso, É muito conhecido pela Embraer. Então eu quero que quando pensem em São José dos Campos, a cidade da Embraer, a cidade da Aeriwan, a cidade da Tinova, as nossas empresas ali sendo reconhecidas como um farol de tecnologia para o Brasil. Obrigado pela aula, viu? Imagina. Adorei, viu? Eu vou aqui embora, eu adoro falar do assunto também. É o meu lado nerd, eu gosto de tecnologia, sou nerd, compro dispositivo novo para testar, mas é um assunto que vai embora. Valeu. Obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio do Política Real com Eric Monteiro, CEO da Aeriwan. Falou tudo sobre tecnologia, sobre cidades inteligentes. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e dê seu clique no YouTube. Valeu!